Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai tentar responder e ao mesmo tempo refletir uma questão levantada por um amigo aqui que deixou um comentário recentemente num dos vídeos recentes do canal dizendo que a gente seria um dos melhores canais de esquerda, um ótimo canal de esquerda do YouTube, né? Então aí vamos tentar responder aqui, eu vou tentar fazer essa reflexão com vocês hoje sobre isso, né? Esse canal é de esquerda? É uma pergunta que eu deixei no título aí, vamos tentar responder aqui durante o vídeo. Para além disso, continua o inferno que eu estou vivendo aqui, aturando esses bandidos me perturbando nos lugares que eu frequento, poluindo as minhas conexões privadas aqui, uma série de outras coisas. E de certa forma, esse tipo de nojeira medíocre que eu estou vivendo se encaixa um pouco nessa reflexão aqui. A gente vai tentar pensar isso eventualmente aqui, tá? Então a pergunta é essa, né? O canal é de esquerda? Primeiro a gente tem que pensar no que é isso, né? Ser de esquerda, né? E ao mesmo tempo essa questão ela existe umbilicalmente conectada com a questão sobre o que é política, né? E a gente vai tentar responder isso aqui também para poder chegar nesse ponto e ao mesmo tempo para poder ponderar os problemas disso, né? E os dilemas disso também, porque não é uma questão fechada, nunca é uma questão fechada, está sempre na dinâmica do jogo social, do jogo, enfim, das relações sociais entre as pessoas, entre os países e tudo mais, tá? A gente já falou aqui várias vezes, né? A política nasce na Grécia Antiga, tá aqui esse livro fantástico do Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego, tá? A política nasce junto com a filosofia, né? Como oposição à tirania dos reis, né? E aí, obviamente, que os primeiros filósofos que param para se debruçar sobre vários assuntos, eles vão pensar também sobre isso, sobre política, sobre o que é, qual seria um sistema ideal para a sociedade e, ao mesmo tempo, as formas de convívio, etc. Então, a gente tem, na verdade, duas questões que comparecem sempre nessas reflexões da filosofia, da arte, da política, que são as relações entre as comunidades, e aí, portanto, cidades, estados, países, etc., e as relações humanas, as relações entre as pessoas, né? E é aí que entra uma questão problemática, né? Por quê? Porque existem duas formas de pensar, que são formas que eu estudo há muito tempo, há mais de 25 anos, que são justamente a arte e a política, e a filosofia, né? E aí quando eu falo de filosofia aqui, eu automaticamente estou falando de política também, e em parte também quando eu falo em arte, eu também estou falando em política, de certa forma, né? Porque a política é uma questão que comparece nesses dois campos, tanto num nível evidente, quanto nos seus dilemas, nos seus calabouços reflexivos e problemáticos ali, né? E aí isso ajuda a gente a pensar então no que é esquerda e o que é direita e o que é política, né? Porque existe um caráter no pensamento de esquerda e nas atitudes de esquerda, nas propostas políticas, etc., um caráter que é muito evidente, que é o caráter revolucionário, né? Isso remete ao Marx, remete ao marxismo. O marxismo protagonizou, né, esses movimentos de modificação social na política, e isso foi ganhando essa conotação revolucionária, né? Ou seja, de revolucionar, de revoluir, né? De modificar a lógica para uma lógica melhor, né? E a arte, de certa forma, também adotou essa perspectiva revolucionária, né? Num âmbito muito particular de trabalho com as formas, com a linguagem, etc., né? E aí, quando você percebe as interconexões entre esses dois campos, é que você percebe os dilemas, que nunca são óbvios, né? E, ao mesmo tempo, a dificuldade de estabelecer essas posições de esquerda e direita, né, quando você percebe o quanto isso aí é problemático. A gente pode, para pensar isso, para partir aqui para o exemplo, né, para a gente poder entender isso de forma mais evidente, vamos pegar esse livro aqui, tá? Do Pedro Duarte, que se chama A Palavra Manifesta, Vanguarda e Manifesto, né? Porque o manifesto é talvez uma das formas mais evidentemente políticas da produção artística, né? Eu estou inclusive com esse livro aqui,
né, que é eu achei ele na internet, uma coisa sensacional, que é uma compilação de vários manifestos, né, das vanguardas, feita essa compilação pelo Gilberto Mendonça Telles, está aqui, né, Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro. É um livro grande, né, com muitos manifestos, tá? Enfim, e é isso, o manifesto é essa forma, né, de estabelecer ali certos parâmetros, certas modificações que um certo grupo acha importante, e as vanguardas europeias são o exemplo mais evidente, né, e mais conhecido desses manifestos. Futurismo, né, enfim, dadaísmo, cubismo, enfim, surrealismo e todos esses ismos ali daquela época que buscavam modificar questões da realidade. E aí, talvez seja uma questão interessante a gente pensar no modernismo, né, na modernidade, no modernismo, para poder começar a tentar entender o que é esquerda no mundo de hoje, né? Tanto na sua perspectiva filosófica e estatal, ligada à política de Estado, quanto na lógica do comportamento, da vivência social e etc. Tá? Inclusive dentro da produção artística também. Então, o Pedro Duarte, nesse trabalho aqui, tem um capítulo, porque esse livro dele fala sobre a questão dos manifestos, né? Enquanto uma atividade revolucionária ali no campo da arte, no campo da sociedade. E aí, na página 98, tem um capítulo que ele fala justamente em política e estética de vanguarda, tá? E isso vai ajudar a gente a entender aqui se o canal é de esquerda ou não e o que é esquerda aí, né, no mundo de hoje, tá? Ele diz aqui na 98, vamos lá, né? Segundo Peter Burger, surgia um tipo de arte engajada, calcada não no caráter panfletário, e sim na superação da velha dicotomia entre arte pura e arte política, né? Isso já fica meio dúbio, porque, né, como assim, né, uma superação do caráter panfletário e aí você sugere no lugar disso a superação da dicotomia entre arte pura e a arte política, né? Quer dizer, o pensamento reflexivo começa a pensar, né, começa a ponderar o seguinte, ó, o que continua, o que se sustenta dessa tal arte pura infiltrada dentro dessa arte política, né? E que fica escamoteado por essa perspectiva meio ingênua, né? Vamos continuar para a gente chegar lá. Aí ele diz que ele continua, né? Independente, aí ele continua, diz assim, ó, Gramsci, né, o Antônio Gramsci, apontara sobre o futurismo italiano que a exigência de novas formas de linguagem, arte, filosofia e comportamento para o mundo industrial das cidades era por si mesma já revolucionária e marxista. Será que essa busca por novas linguagens continua sendo revolucionária sempre no mundo de hoje? E continua sendo revolucionária no sentido marxista, ou no sentido de esquerda mais amplamente? Porque a própria palavra esquerda hoje não cabe mais restrita a esse conceito de marxismo, né? Enfim, aí ele finaliza aqui a página. Independentemente da posição adotada, esquerda ou direita, o manifesto é político. Aí é que entra o que são elas, né? Porque, independente da posição adotada, esquerda ou direita, o manifesto é político. Isso é ingênuo. Isso é ingênuo, né? Porque o jogo não aceita esse tipo de posição. Simplesmente isso. Quer ver como é que não aceita? Vamos lá. Depois ele continua na 99, né? Na medida em que a língua escrita em consonância às normas portuguesas era tanto signo de distinção da elite, leia-se elite econômica, né? Quanto de passadismo da tradição, contestá-la era, de uma só vez, contrariar a estrutura excludente da sociedade brasileira e a armadura convencional da arte antiga. Ou seja, né, a linguagem sofisticada, né, erudita e tudo mais, ela era um símbolo do passadismo português e, ao mesmo tempo, da elite econômica que atrasava o país, né? E aí começou a se sugerir, o Oswald de Andrade, né, o modernismo brasileiro, Mário de Andrade, uma linguagem mais próxima do popular, do cotidiano, para poder contrapor a essa linguagem da elite econômica da época, né? Já adianto uma reflexão aqui. Hoje, a partir de uma certa perspectiva cosmopolita, que não é, né, evidentemente, né, não resume o que é o conceito, mas a partir de uma certa perspectiva cosmopolita, o neoliberalismo já capturou isso aqui e já usa disfarçado de caráter revolucionário
ao mesmo tempo em que entregam o país, que pioram a vida das pessoas no âmbito político, né? Enfim, continuemos. Ele diz: o modernismo foi um movimento estético com quinhão político intrínseco, não extrínseco, né? O seu desejo era revolucionário, porém misturava-se à festa e ao prazer artístico. Nada contra, muito pelo contrário, a festa e o prazer artístico são radicalmente revolucionários. Só que esses movimentos hoje alguns desses movimentos estão servindo para a alienação. É o que dizem, né? O Guy Debord já tinha percebido isso com a Sociedade do Espetáculo. Outros pensadores também têm pensado isso aí de maneira, né, sistemática. O quanto que essa festa meio que desconectada, né, de uma reflexão, de um pensamento crítico e tudo mais, gera material, na verdade, antipolítico. Porque a festa em si, quando fica só isso, né, é o entretenimento vazio, né, que acaba na cabeça das pessoas como não gosto de política, isso não me interessa, né? O limite extremo da festa, né, é isso, ó, eu não estou nem aí para política, o importante é, né, curtir a vida, entendeu? E aí o país piora e as pessoas continuam ali, essas pessoas, né, reféns dessa estratégia que, no pobre de direita, né, ela é alienada. E no rico de direita é cínica, porque eles ficam ali, né, defendendo isso como se fosse algo, né, revolucionário. Uma parcela desses ricos de direita nem isso faz, né? Eles são, na verdade, eles estão num outro barato que é proto-moralista, né? Que é um moralismo meio que retrógrado e que é calcado na defesa das minorias a partir de um olhar para o mundo radicalmente moralizante, né, e tosco. A gente vai chegar lá também para poder pensar isso, tá? E aí, né, para finalizar aqui o Pedro Duarte, tem mais 2 trechos dele aqui, tá? Ele diz, né, nesse sentido, na página 100, ele diz: nesse sentido, a festa carnavalesca responde a 2 programas da agenda modernista: devorar as influências vindas de fora, sem copiá-las, mas sem também excluí-las. E é aí que entra um dos pontos antipolíticos dessa lógica hoje, né? Porque naquela perspectiva, naquele momento ali, interessava isso era realmente importante, porque era até uma forma de inaugurar essa questão. Hoje isso já é totalmente ingênuo se você só funciona assim, né? Pensem, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles não funcionam nessa lógica aqui de a gente não copia, mas também não exclui. Eles excluem sim. Eles fazem muro para o mexicano não entrar, né, para o imigrante não entrar. Eles taxam os produtos japoneses lá para poder proteger a economia local. Essa lógica aqui, que é a lógica de devorar as influências vindas de fora sem copiá-las, mas também sem excluí-las, quer dizer, né, é uma posição que em certo momento extremo ela fica radicalmente submissa e subdesenvolvida. Porque se você não exclui nada, você não exclui nem o tirano, você não exclui nem o colonizador, né? E ele entra rasgando. É isso que tem acontecido com o Brasil. O golpe de 2016, Juiz Moro, Dallagnol, Bolsonaro, essa gente toda, Paulo Guedes, eles são exatamente isso aqui, né? Eles são cínicos que não, né? Eles não copiam, mas também não excluem, né? Isso no discurso de superfície, evidentemente, né? Porque quando a gente vai analisar de fato ali, no fundo o que eles estão fazendo é copiar. Copiar as ordens vindas de fora. Porque aí entra a questão, né? Às vezes você traz um negócio de fora, que é o neoliberalismo, essa ideia, né, dos Estados Unidos, de que tudo tem que ser livre, livres mercados e blá blá blá, e a direita é revolucionária por isso, muito mais do que a esquerda e blá blá blá, que é atrasada, né? Aí você vai ver de fato o que essa gente faz. Essa gente entrega o Estado brasileiro para essa gente, para o capital estrangeiro. Tá aí o Campos Neto, tal do Campos Neto, que é terceirizar as reservas internacionais do Brasil para um fundo de investimento americano. Vê se os Estados Unidos fazem isso, vê se a França faz isso,
vê se a Inglaterra faz isso, vê se a China faz isso. Não fazem. Então, nesse particular, esse pensamento... Aí entra uma reflexão importante aqui do canal, né? Por que o canal é de esquerda? Porque essa perspectiva cosmopolita e, ao mesmo tempo, muito, né, flexível da arte moderna e contemporânea comparece aqui, ó, com um olho cá e um outro lá. Certo? Por quê? Porque quando essa manifestação se configura dessa maneira no rico brasileiro, é cinismo de entreguista. É cinismo de gente pequena que não tem projeto para o país, estão borrando. E aí, inclusive, entra isso, né? Porque um dos sentidos da produção da arte moderna e contemporânea é a produção autoral, né? É a produção da criatividade do gênio, né? E isso é fantástico num certo nível, mas existe uma faceta sutil disso aí, que é o individualismo neoliberal, né? O individualismo é o correlato dessa defesa da estética do gênio no cotidiano, né? E aí, quando isso se aplica a uma perspectiva política, essa gente fica com um olhar estúpido sobre a história brasileira, sobre o cenário brasileiro contemporâneo. E, ao mesmo tempo, a maioria deles tem os instrumentos de poder na mão. E aí eles travam qualquer debate que ultrapasse, né, uma certa posição moderada e ponderada, né, de que não pode avançar em certas críticas mais violentas, e etc. e tal, né? E aí o limite disso é isso, golpe, né? O governo de direita volta para poder destruir o Estado brasileiro em nome de uma liberdade de mercado que ninguém produz, ninguém pratica no mundo, né? A China está agora aí, ó, ele está competindo, passaram o Elon Musk e o Jeff Bezos da Amazon na produção de um combustível aí mais inteligente para a corrida espacial. A China, na década de 80, era menor do que o Brasil em termos de economia. Hoje estão disputando corrida espacial com os Estados Unidos e a gente está aqui, ó, defendendo o neoliberalismo, graças à direita brasileira. Então, o canal ele é de esquerda, porque ele não cai nessa balela, nessa conversinha fiada desse cosmopolitismo de pobre, mas não é o do livro lá, não, é o cosmopolitismo de pobre intelectual. É a pobreza intelectual isso aí, né? Que é o entreguismo dos neoliberais brasileiros. Aí vamos lá, para finalizar aqui o Pedro Duarte, para a gente continuar aqui com outros livros, tá? Ele finaliza aqui a reflexão dele dizendo, né? Quer dizer, nós finalizamos aqui a reflexão sobre ele dizendo o seguinte, na página 106 ele diz: Oswald de Andrade escreveu que o contrário do burguês não era o proletário, era o boêmio, né? Isso dá um monte de reflexão interessante aqui, né? Porque realmente, né, o boêmio ele é o contrário do burguês, né? Mas o proletário também é. Então, quando você exclui o proletário dessa perspectiva, você cai na lógica ingênua, né? E você fica ali defendendo só a boemia, que é fantástica, porque esses burguesinhos, né, neoliberais, eles não são boêmios, eles são golpistas, né? Porque o boêmio mesmo, ele não tem essa perspectiva de conexão com o poder econômico, não tem, né? Então esses neoliberais, quando eles são ricos, eles não tem nada de boêmio, eles são entreguistas, são pilantras, né? E quando ele é pobre, ele é ingênuo, ele está ali, ó, dando tiro no próprio pé, né? E aí então é isso, a perspectiva mais inteligente hoje é entender que o boêmio e o proletário são, né, posições radicalmente opostas ao burguês. E também há que se pesquisar e tentar desenhar os tipos atuais dessa figura histórica que é o burguês, né? No Brasil ele é o neoliberal rico. O neoliberal rico é o burguês de hoje no Brasil, né? E aí você tem vários subtipos, né? Desculpa. Você tem um tipo Paulo Guedes, né, que é tu vê ali que é um baixo nível, tosco, pobre de complexidade, burro do ponto de vista político,
disse que o Brasil ia virar, né, a Venezuela em 6 meses, a Argentina em 6 meses. É um estúpido interesseiro, né, pilantra. E você tem certos grupos que são certos grupos meio que proto-moralistas, que é essa gentalha que eu estou aturando aí há anos, me perturbando já com o proto-moralismo delas, né, enfim. Que é isso, né, uma gente ressentida que vê na boemia um problema, porque eles são, né, e aí eles têm um moralismo do trabalho que é típico de burguês, típico de uma gentinha que tem grana, né? E olha para as movimentações, né, de flexibilização dos direitos trabalhistas, por exemplo, como algo que é cosmopolita, como algo que é futurista, né? Por quê? Porque essa é a lógica, né? Vamos ver como é que isso é a lógica? O Bauman escreve esse livro aqui, Modernidade Líquida, né? Porque ele percebeu algo que a gente já, inclusive, refletiu aqui, que a imagem do gasoso serve melhor, né? Porque é isso, a modernidade ela vai, né, decompondo e desconectando todas as conexões antigas ali, né? E, portanto, as conexões de estabilidade, de segurança, de proteção mínima ali, né? E quando isso se configura no mundo do trabalho, isso acontece o que acontece no Brasil. Precarização, a direita entra no poder, né? A partir dessa perspectiva de modernidade líquida que eles defendem nos salões, cheios de pompa, com a estupidez de nariz empinado, né? E isso se configura no mundo do trabalho como? Como isso, precarização, terceirização, né? Perda de direitos trabalhistas históricos, coisa que os europeus não caem nessa. Eles não caem nessa. E os Estados Unidos ainda sustentam isso, porque é um país, nesse particular, muito atrasado e que sustenta uma certa renda per capita alta por conta do número grande de bilionários, né? E, ao mesmo tempo, uma população radicalmente estúpida no âmbito político, ali na média, é o Simpsons, né? É o Homer Simpson. E é o idiota americano lá que o Michael Moore cita muito bem, enfim, que o próprio Green Day tem um CD sobre isso também. Então, enfim, é isso, né? E aí esse pensamento no Brasil, ele chega através dessa direita que, quando ela é rica, né, essa coisa cínica de defender a flexibilidade, né? E é isso aqui, né? Essa lógica radicalmente, como o Pedro Duarte, o termo que ele usa aqui, né? Deixa eu ver aqui de novo. Ele fala enfim, da flexibilização cultural, né, que as vanguardas trazem no Brasil, né, e, enfim, né, que o conceito de modernidade e a forma como isso vai se configurando, isso carrega, né. Tem vários exemplos aqui, né. O livro do Cioran, por exemplo, Breviário de Decomposição, é um livro radicalmente moderno nesse sentido. É a decomposição radical das formas, né? Porque quando você sugere o gênio como uma figura que busca o tempo todo a inovação, né? Isso é muito bom, isso é fantástico, né? E a gente tenta fazer isso aqui quando eu crio esses versos aqui, né, para colocar aqui. Eu sou poeta também, e isso tem um caráter revolucionário na linguagem. Só que isso tem um limite, né? Isso tem um limite. Por exemplo, uma frase como essa aqui, ser ou não ser a questão, ela, do ponto de vista artístico e filosófico, no sentido, né, de extensão de raciocínio, é isso aqui, né? Não dá para resumir as coisas, não dá para, né, para simplificar demais, porque fica estúpido, fica pobre, né? Agora, quando você fala de direito trabalhista, quando você fala de defesa do proletário, né, quando você fala de defesa das pessoas que são mais vulneráveis no sentido do poder, né, você não pode ficar decompondo o tempo todo, né? Porque senão esse é o neoliberalismo brasileiro. É uma gente que defende a decomposição em carro blindado, com segurança do lado, hackeando o sistema dos outros para poder chantagear e coagir, né? Aí é mole defender a decomposição. Vamos decompor todo mundo? Né? Não, eles não querem, né? Eles ficam aí, ó, escondidinhos nos salões, perturbando a vida dos outros e destruindo os direitos trabalhistas, como fez a reforma do Temer, né? E como defendeu de maneira canalha o Bolsonaro na campanha. Ó, o trabalhador vai ter que escolher, entendeu? É menos direito e mais emprego
ou mais direitos e menos empregos. E um monte de retardado pobre votou nesse idiota, nesse canalha, que uma frase escrota dessa, né? Medíocre, né? E ao mesmo tempo cínica, canalha, né? Um canalha, né? E que tem, de certa forma, uma perspectiva ligada a esse neoliberalismo, né? O neoliberalismo do Bolsonaro não é panfletário, que ele é um estúpido completo, né? Mas ele está ali vomitando um efeito disso, né? E isso é importante de desenhar aqui, porque isso é a causa de muito do nosso atraso recente aí nos últimos 4 anos, tá? Eu fiz um trabalho criticando essa questão da modernidade em 2006, está aqui, né, num concurso do Banco Real, que não existe mais, agora é Santander, né? E, enfim, tá aqui, né? Tá aqui a minha foto aqui, ganhei lá um dos prêmios. Então, eu já estudo isso há muito tempo, né? Isso aqui já tem tem quase 15 anos isso aqui. Enfim, e isso é realmente importante. E eu sou radical. E aí, eu estou colocando esse ponto importante para vocês aqui, porque eu estou aturando esses bandidos me enchendo o saco aí, destruindo a minha vida aqui, destruindo a minha história e tal. E eu vou manter isso aqui para poder mostrar que, ó, isso aqui tá aí registrado, entendeu? Porque esses canalhas continuam me atacando na rua, me perturbando, me enchendo o saco, porque são a direita brasileira, né? Simples assim, uma direita proto-moralista, canalha, né? E que eu continuo aturando aqui, enchendo o meu saco, né? Agora, no âmbito da arte, né, existem manifestações muito interessantes. Está aqui o livro do Hakim Bey, né, O Caos, Terrorismo Poético, que é uma perspectiva radicalmente revolucionária no âmbito do cotidiano, né? Então ele sugere, por exemplo, que você, para poder contrapor aquela pureza dos bancos, né, que ficam ali com aquela coisa quase asséptica, ao mesmo tempo que ficam, né, destruindo a vida dos outros, e ao mesmo tempo cobrando, né, 500% de juros no cartão de crédito, quer dizer, acabando com a vida das pessoas, e ao mesmo tempo posando ali de purinhos e tal, ele sugere, ó, entre no caixa eletrônico, cague lá dentro, dê uma cagada lá dentro para poder as pessoas sentirem o cheiro da vida ali dentro, né? E fora daquela coisa farsesca que é o banco, né? E especialmente os bancos privados no Brasil, né? Então, assim, isso é revolucionário. Agora, se isso não atinge uma política de Estado, isso fica, né, uma ação que aí, vamos aqui, né? Vamos trazer aqui. Fica uma ação de microfísica do poder. Está aqui, né, o Foucault ponderando isso aqui. E essas conexões entre a microfísica e a macrofísica do poder, elas são fundamentais, porque se você ficar só na microfísica, você acaba refém dessa estratégia. Quando a gente comenta o Brasil, né, o caso brasileiro de fato, que é o que a gente está vivendo aqui, se não der tempo de falar tudo hoje, eu faço mais um vídeo para amanhã, terminando aqui as reflexões, porque tem mais coisa para dizer. Mas quando você, né, pensa em Brasil, essa lógica microfísica, quando ela vem sozinha, né, e o discurso do individualismo neoliberal é isso, é uma microfísica desconectada de qualquer percepção da macrofísica, né, acaba que a gente fica refém do capital estrangeiro, fica refém dos bancos americanos, fica refém desses fundos de investimentos aí, que no fundo é um bando de abutre que vem para poder roubar o dinheiro, enriquecer uma meia dúzia e de repente quebrar um país, como eles fizeram em 2008. Né? Basta ver o filme lá, A Grande Aposta. Né? É uma aula do que eu estou falando aqui. Né? E o filme concorreu ao Oscar e tudo mais. É uma aula. Eles foram ali, ó, importante apostar, dane-se, essas pessoas aí, meu irmão. Tô cagando, essa gente aí compra, se eu vender aqui 15 hipotecas, eles compram. Pô, essas pessoas não podem pagar, dane-se. Né? Eu não tô nem aí, tô cagando e andando, vale tudo, entendeu? E aí acaba nessa bosta que eles destruíram o país, destruíram a economia do mundo quase. Né? Quem teve que salvar essa gentalha, quem teve que salvar essa gente foi o dinheiro estatal dos Estados Unidos, via Obama e tudo mais, né? Então é isso, pessoal. Microfísica sem macrofísica, né? É ingenuidade quando é do pobre de direita, ou é canalice quando é o rico de direita brasileiro. Porque o de fora lá, ele é canalha, mas é canalha com a gente aqui, não com eles lá. Lá eles defendem o emprego, certo? Mas a gente continua essa reflexão no vídeo de amanhã, porque tem mais coisa para falar aqui para tentar responder essa pergunta, né?
que na verdade está respondido, o canal é de esquerda, mas eu vou tentar desenhar mais alguns aspectos dessa questão aqui para ficar bem registrado isso, tá? Nesse momento bizarro que eu estou vivendo aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, grande abraço, até amanhã, tamo junto, fui.